Olá, meus queridos, que o Eterno abençoe cada vida. Estamos aqui com mais uma mensagem, continuando aquele importante texto de Bereshit, ou Gênesis, capítulo 3, versículo 15, onde o Senhor prometeu trazer o descendente da mulher. Nós temos que ficar atentos, pois o Senhor prometeu trazer o Mashiach para a redenção da humanidade. E ele vai continuar cumprindo o seu plano, cumprindo o seu projeto. Nós chegamos aqui ao capítulo 4 de Bereshit, onde nós temos a famosa história de Caim e Hevel, ou mais conhecido como Caim e Abel. Apesar de todas as dificuldades enfrentadas para o cumprimento do plano do Senhor, este plano jamais deixará de ser cumprido, porque foi Elohim quem determinou. No capítulo 4, é bom que todos possam ler todo o capítulo para uma melhor compreensão, mas aqui no versículo 3, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. No versículo 4, Hevel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da gordura delas. E o Senhor atentou para Hevel e para a sua oferta. No versículo 5, mas para Caim e para a sua oferta ele não atentou. Por que o Senhor aceitou a oferta de Hevel? E por que o Senhor não aceitou a oferta de Caim? Que nós já estamos no capítulo 4 e algo de terrível que afeta inclusive os nossos dias, aconteceu no capítulo 3, que foi o pecado, a desobediência, a transgressão do homem, a transgressão de Adão. Com essa transgressão, algo precisava ser feito para que o homem pudesse ter acesso novamente a Elohim. Antes do pecado, Elohim se manifestava a ele pessoalmente, vinha tardinha falar com o homem, mas agora houve pecado, houve transgressão e o homem não pode agir como se nada tivesse acontecido. Quem olhasse para Caim se dirigindo ao local de culto, ao local da apresentação da oferta, quem olhasse para ele empregando o seu tempo, todo arrumadinho, indo lá para o culto, olha, poderia pensar assim, mas que bênção este homem, não é verdade? Quem olhasse ele com uma oferta na mão, está escrito no mandamento do Senhor que ninguém deve comparecer de mãos vazias diante do Senhor, sem ter nada para oferecer para o Senhor. O homem deve sempre levar uma oferta, um sacrifício. E Caim levou uma oferta. E por que o Senhor atentou para Hevel? Nós sabemos que quando entrou o pecado no mundo, pela ação de Adão, alguém precisava pagar este preço. Daí, Bereshit 3,15. O Senhor vai prometer ali um Mashiach para redimir a humanidade, para assumir a culpa da humanidade. Hevel, ele era consciente disso, e Caim também era consciente disto. Mas Caim preferiu ignorar os mandamentos. Ele preferiu ignorar as leis estabelecidas. Ele preferiu ignorar aquilo que o Senhor tinha determinado, que era transferência de culpa. Hevel já não agiu assim. Hevel, ele vai levar, como diz aqui, o primogênito das suas ovelhas. Ele estaria transferindo para alguém a sua culpa. Ou seja, Hevel vai transferir a sua culpa para este animal, e este animal ele vai receber então o pecado de Hevel. Já Caim não. Caim achou que não precisava do perdão do Senhor. Ele achou que ele poderia apresentar qualquer oferta. É como uma pessoa que quer ser justificada pelas suas próprias obras e não pela obra redentora feita pelo Mashiach, de acordo com as regras estabelecidas por Elohim. Hevel, ele teve a visão do futuro, ele agiu pela fé. Por isso que lá em Hebreus fala que Hevel, pela emuná, pela fé, ofereceu o melhor sacrifício do que Caim. Veja que Hevel, ele teve esta visão de que o Mashiach viria. Já estava determinado, e o primeiro versículo é o capítulo 3, versículo 15. Já a oferta de Caim não foi uma oferta expiatória. Ele agiu por conta própria, querendo estabelecer a sua vontade, os seus pensamentos, os seus sentimentos, e o Senhor não passa por cima das suas regras, dos seus mandamentos. Isso é muito importante. Veja que Caim, ele inaugurou as religiões. É um perigo. Uma frase muito famosa é que todas as religiões levam a Deus. Isso é uma mentira. E esse texto, dentro de milhares de outros textos, nos revela exatamente isso, que o Senhor, ele não aceita qualquer caminho, ele não aceita qualquer procedimento. As religiões, elas estimulam isso, a usar o nome do Senhor, a dizer que está servindo ao Senhor, mas da sua própria maneira, das suas próprias tradições, imaginações, sentimentos.
Isso tudo é muito perigoso, porque acaba afastando o homem de Elohim, e Elohim não aceitando o sacrifício do homem e até muitas vezes irado contra este próprio homem. Veja que Caim agiu dessa forma e o Senhor não aceitou. Mas há uma chance. Houve um erro de Caim, houve um pecado cometido porque ele não agiu de acordo com os mandamentos estabelecidos. Mas e agora? Qual será o conselho para Caim? Quem vai se apresentar para aconselhar Caim a mudar a sua rota, a agir como seu irmão Hevel, que agiu com justiça, agiu em obediência, agiu em conformidade com os mandamentos do Senhor? Enquanto Caim era religioso, Hevel era justo. E é o justo que o Senhor procura na terra. Aqueles que querem guardar os seus mandamentos, agirem de acordo com a sua palavra. Aqui ainda no versículo 5 diz que quando o Senhor não atentou para Caim nem para a sua oferta, Caim irou-se muito e o seu rosto descaiu. E Yahuvá disse a Caim, versículo 6, por que tiraste? Porque a tua face descaiu. Se procederes bem, não serás aceito, não haverá elevação para ti. E se não procederes bem, o pecado está à porta, e o seu desejo vem a ti. O desejo do pecado vem a ti, mas tu deves dominá-lo. O próprio Senhor vai falar com Caim quando o Senhor não aceita a oferta de Caim. Que tipo de conselheiros poderia aparecer para Caim? Que tipo de pessoas poderia dar ali uma ajuda para que Caim mudasse a sua rota? Muitos iam dizer, Caim, você apresentou uma oferta, você se deslocou até o culto, você poderia estar indo nos prazeres do pecado, poderia estar fazendo obras de feitiçaria, de idolatria, mas você foi lá. Eu não concordo não. Outros poderiam dizer, não, mas esse Deus é muito rigoroso. Eu conheço um Deus que é mais amoroso. É melhor você deixar esse Deus aí. Quantos conselhos Caim poderia ter recebido? Mas ele vai receber agora o maior dos conselheiros. Caim vai receber o Criador de todas as coisas, Criador da vida, Criador da terra, Criador do jardim, o Criador de tudo. A pessoa mais sábia que poderia aconselhar Caim. E que tipo de conselho o Senhor vai dar para Caim? Ele diz no versículo 7, se procederes bem, não serás aceito. Ou seja, Caim, o problema está em que você procedeu mal. Eu tenho uma norma de conduta, mas você estabeleceu a sua própria norma de conduta, então houve um choque. E você não agiu conforme a minha vontade. Se você proceder bem, se você proceder, por exemplo, como seu irmão Hevel procedeu, você será aceito. O semblante de Hevel não ficou descaído, não ficou ali amargurado, irado. Não. Veja que Hevel tinha paz, Hevel tinha tranquilidade, tinha sossego de alma, refrigério da presença do Senhor. Já Caim, por causa da desobediência, mesmo indo lá servir ao Senhor e mesmo sendo rejeitado, ele não tinha essa paz que Hevel tinha, porque exatamente Hevel era justo, e o efeito da justiça será a paz, o da injustiça jamais será paz, vai ser tormento, perturbação, inquietação, e assim Caim estava vivendo. Mas o Senhor vai dar uma chance para ele. Se você proceder bem, você vai ser aceito. Se não, o pecado está à porta. O pecado quer entrar novamente para te destruir. Mas você tem que dominar esses desejos. Você tem que dominar os desejos pecaminosos. Você não pode dar lugar para todos os desejos que vêm à sua mente. Você tem que controlar, você tem que governar a sua vida, governar o seu espírito de acordo com a palavra do Senhor, para que a pessoa tenha então um equilíbrio, tenha saúde física, espiritual, saúde emocional. E o Senhor dá o melhor dos conselhos para Caim, que certamente nenhum homem natural poderia dar. E o que Caim vai fazer com este conselho? Será que ele recebeu este conselho da parte do Senhor? Aqui no versículo 8 diz, Caim falou ao seu irmão Hevel. Aconteceu que, estando eles no campo, Caim se levantou contra o seu irmão Hevel e o matou. Primeiro assassinato na história da humanidade, ainda no princípio da criação, no princípio da humanidade. Caim teve uma chance de ouvir o Criador. Ali ele estava ouvindo diretamente a voz do Senhor, o mais sábio, o maior mestre, o maior conselheiro, mas ele desprezou a correção, ele rejeitou a palavra do Senhor. E agora ele vai piorar a sua ação de não aceitar a repreensão, vai e mata o seu irmão. O Senhor vai falar com ele novamente onde é que está o seu irmão, e ele vai dar uma palavra ainda mais atrevida, sou eu o guardador do meu irmão? Caim, ele vai de mal a pior por causa da sua transgressão, por causa da sua desobediência. Isso é um retrato de duas humanidades. Uma, aquela que obedece, aquela que é justa e que o número é muito pequeno na terra. E a outra humanidade que prefere a rebelião, a transgressão, o pecado, e por isso o mundo está do jeito que está, porque os homens se endurecem para a voz do Criador. Não haverá solução da parte humana para o pecado, a não ser que a pessoa
a não ser que o povo, a sociedade, a não ser que a nação deixe o pecado, abandone o pecado e se volte para o Criador. Aí sim haverá solução. Veja que Caim sabia o mal que tinha feito, ele bem sabia o pecado que tinha cometido. Olha agora como é que ele estaria, sua consciência. Todo aquele que me achar me matará. Ele tinha consciência de que ele tirou uma vida e a vida dele deveria ser ceifada. E veja que quando ele mata uma pessoa, ele mata o seu irmão, ele não está matando apenas uma pessoa, ele matou todas as pessoas que poderiam nascer de Hevel. Quando um homem assassina o outro, ele não assassina apenas um homem. O homem foi criado por Elohim com uma capacidade extraordinária, um poder extraordinário de frutificar e de se multiplicar. Ele matou todos os descendentes de Hevel, e por isso também o Senhor, lá na frente você vai ver que o Senhor vai exterminar com toda a descendência de Caim. Não há mais descendente de Caim na terra. O Senhor eliminou a todos eles, dando resposta a Caim. Veja que lá atrás, quando ele apresenta a sua oferta, nós sabemos que o mandamento dizia que sem derramamento de sangue não há remissão. Caim não atentou para isso e começou uma grande queda na sua vida. Quando o Senhor vai corrigir, ele também não aceita. Veja o perigo disso. As sociedades de hoje procuram sempre centralizar o homem, enquanto Elohim é que deve ser centralizado. Sempre se procurou satisfazer a vontade humana, enquanto a vontade de Elohim é que deve prevalecer. E observa que aqueles que foram por este caminho de obediência desfrutaram de paz, desfrutaram da presença do Senhor. Hevel não perdeu a presença do Senhor. Mataram ele, sim, mataram o seu corpo, mas a sua alma sempre esteve ligada com o Senhor. 1 Yohanan, 1 João, capítulo 3, versículo 12, que diz: não como Caim, que era do maligno. E aí você percebe mais claramente por que Caim agiu dessa forma. Por que Caim agiu com injustiça. Por que Caim não agiu em observância aos mandamentos do Criador. Porque ele era do maligno e matou o seu irmão. Quem é aquele cuja obra é roubar, matar e destruir? Ele se associou a Satã. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão justas. Uma árvore má não vai poder dar fruto bom. Matitiar, ou Mateus capítulo 23, versículo 35, o Senhor Yeshua vai falar sobre Hevel, né? Para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra. Ele falando ali para as autoridades religiosas da época, que estavam confirmando as obras dos pais deles, que eram obras assassinas, obras de perseguição, de injustiça contra os servos do Senhor. E ele fala assim: desde o sangue de Hevel, o justo. Veja que Caim matou Hevel logo no início, mas as suas obras de justiça permaneceram. Todo testemunho sobre Hevel é um testemunho de que ele foi um homem justo, um homem que procedeu bem. Se procederes bem, serás aceito, e Hevel foi aceito pelo Senhor. E Ivrim 11, versículo 4, pela emuná, pela fé, Hevel ofereceu a Elohim maior sacrifício do que Caim, pelo que alcançou o testemunho de que era justo, dando Elohim testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Seu testemunho fala até hoje. Ninguém conseguirá impedir o plano do Senhor. O plano do Senhor se cumpre até os dias de hoje e se cumprirá até o fim. Que o Eterno te abençoe e te guarde, meu querido. Até a próxima.